Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de Química. Nosso tema hoje são as reações de adição, que são reações de extraordinária importância industrial, como, por exemplo, a que faz a gordura vegetal hidrogenada, que é absolutamente essencial à indústria de margarinas e à indústria de sorvetes. Vamos ouvir alguma coisa mais a respeito disso? A principal diferença entre um óleo e uma gordura é o seu estado físico. Em temperatura ambiente, um óleo é líquido, enquanto que uma gordura é um sólido. Quimicamente, o que diferencia um óleo de uma gordura é a presença de uma ou mais ligações duplas na estrutura do óleo, que é, então, um composto insaturado. Já a gordura é composto saturado. Logo, se um óleo for hidrogenado, ele se transforma numa gordura. Observe que a natureza fez o óleo de soja. A indústria química transforma este óleo em uma gordura, conhecida como gordura vegetal hidrogenada, usada na produção de margarinas, alimentos industrializados e sorvetes. Então agora você sabe diferenciar o que é óleo, o que é gordura. Frequentemente, quando a gente diz que a comida está gordurosa, em verdade ela está cheia de óleo. Você sabe tanto a diferença física, que é o estado físico, quanto a diferença química, que é a presença ou ausência de ligações duplas. Sempre dá para aprender mais alguma coisinha. Vamos então agora começar efetivamente a nossa aula de reações com o processo de Sabatier-Sanderhan. É a hidrogenação termocatalítica de alcenos e alcinos. Você reparou ali no termo termocatalítica? Você precisa de termo, ou seja, você precisa de temperatura e precisa também de um catalisador. A temperatura não é nada de excepcional, não. 100 graus, 150, tá ok. Catalisadores vão ser metais. Usam-se fundamentalmente três metais: o níquel, a platina e o paládio. Como você já deve ter desconfiado, o melhor é o mais caro deles. O melhor é a platina. Bem, vamos ver agora detalhadamente as reações do processo de Sabatier-Sanderhan. Começamos pela hidrogenação de alcenos. Observe o esquema, que é extraordinariamente simples. Olhei para aqui, vi a dupla ligação, identifiquei um alceno. Eu vou hidrogenar. Ou seja, o que consiste em hidrogenar? Estourar essa ligação dupla, abrir duas vagas e nessas duas vagas entrarem dois hidrogênios. Esse alceno deixou de ser um alceno. O que eu tenho agora é um alcano. Repare uma coisa importante. O que esse método faz, afinal? Ele transforma compostos insaturados em compostos saturados, ou, pelo menos, um composto insaturado num composto menos insaturado do que o original, que é exatamente o que vamos fazer agora no caso dos alcinos. No caso dos alcinos, a hidrogenação pode ser total ou parcial. Hidrogenação parcial de alcinos. O que eu quero dizer com parcial? Eu vou transformar essa ligação tripla em uma ligação dupla. Como isso é possível? Repare, você lembra que uma ligação tripla é uma sigma e duas pi. Pois bem, uma dessas pi vai abrir. Imagine, abriu uma pi, livre aqui, livre aqui. Nessas duas livres vão entrar os dois hidrogênios. Mas o que sobrou aqui? Era uma sigma e duas pi. Agora é uma sigma e uma pi, ou seja, uma ligação dupla. Você percebeu o que aconteceu? Nós transformamos um alcino num alceno. Um composto insaturado não chegou a saturado, mas está menos insaturado do que era antes. Para que ele fique completamente saturado, é necessário fazer a hidrogenação total de alcinos. Repare, um alcino vai ser transformado em um alcano. Para isso, eu tenho que pegar as duas pi e fazer as duas pi abrirem. Ou seja, uma pi abriu, abre duas vagas. A outra pi abriu, abre mais duas vagas. Entra um hidrogênio, 2, 3, 4. Simbolicamente, 2 de H2. Eu quero te lembrar de uma coisa. Olhando assim na tela, dá a impressão que essa reação é muito fácil. E é muito fácil de
entender, de fazer não é tão fácil. Repare, eu precisava descobrir em que temperatura a coisa funciona e descobrir qual é o catalisador que realmente torna essa reação operacional. Esse é o mérito dos dois franceses, o Sabatier e o Sandéran, que levaram um prêmio Nobel por causa disso. Vamos ver agora a redução de aldeídos e cetonas. Numa redução de um aldeído, eu vou ter que hidrogenar a ligação C-O. Eu vou ter que hidrogenar a carbonila. Mesmo esquema, aqui tem uma sigma e uma pi. Essa pi vai arrebentar, vai abrir duas livres. Uma no oxigênio, uma no carbono. Entra um hidrogênio no oxigênio, entra um hidrogênio no carbono. Está aqui, um hidrogênio no oxigênio e um hidrogênio no carbono. O que nós obtivemos? Eu tenho certeza que você já viu. Obtivemos um álcool, claro, mas mais ainda, presta atenção que essa é uma dica muito importante. C-O, a carbonila está na extremidade da cadeia, porque aqui é um hidrogênio. Então a cadeia termina aqui. Ou se você preferir, começa aqui. De uma certa maneira começa, porque esse é o carbono de número 1. Logo, a hidroxila vai ficar no carbono de número 1. Consequentemente, eu sempre vou obter um álcool primário. Já na redução de cetonas, a coisa é diferente. Observe, na redução de cetonas, o C-O está no meio da cadeia. O esquema é o mesmo. Estoura a ligação π, abre uma livre, entra um hidrogênio. Mas agora observe, eu tenho a certeza de que este carbono não é o número 1, porque a cadeia continua para cá e continua para cá também. Se esse carbono não é o número 1, esse carbono, você reparou? Ele é um carbono secundário. Ele está ligado a dois radicais carbonados. Ou seja, vamos resumir essa história? Se eu hidrogenar um aldeído, eu vou obter um álcool, mas um álcool primário. Se eu hidrogenar uma cetona, eu também obtenho um álcool, mas um álcool secundário. Tá ok? Se ligou no detalhe? Vamos ver agora a redução de uma nitrila. Na verdade, nas nitrilas, você tem uma ligação tripla, a ligação C-tripla-N. Se eu hidrogenar, entra um hidrogênio no carbono e um hidrogênio no nitrogênio. Isto é uma função secundária, isto é a função imina, que não nos interessa. Imina é quando eu tenho um nitrogênio preso por dupla. Não é uma função importante. Então, a boa ideia é deixar a reação prosseguir para que possamos atingir a hidrogenação total. Veja, partimos então da imina. Hidrogenamos a imina e agora o que você obtém? Uma estrutura super familiar a nós, a estrutura de uma amina. Uma amina C, 2 hidrogênios, NH2. Tá certo? Você tem aí a estrutura de uma amina. Bem, vamos ver então agora a redução de isonitrilas, que é em tudo semelhante à redução das nitrilas. Na isonitrila, a diferença é que você, em vez de ter CN, você tem NC. Com a hidrogenação, os dois hidrogênios se colocam no carbono. E eu estou com novamente uma estrutura de imina, onde o nitrogênio é preso por uma dupla, preso a um CH2. Novamente, essa imina não me interessa. Vamos então completar essa hidrogenação. Vamos lá? Partindo da imina, hidrogena novamente, estourou aqui, entra um hidrogênio aqui e um hidrogênio para o carbono. Então temos um metil aqui, NH e o radical. Também obtivemos uma amina. Mas repare, nessa amina, 2 hidrogênios estão substituídos. 2 hidrogênios da amônia substituídos por 2 radicais. Então esta é uma amina secundária. Quando nós partimos da nitrila, tínhamos uma amina primária. Vamos resumir? Hidrogenação de nitrila, amina primária. Hidrogenação de isonitrila, amina secundária. Combinado assim? Bem, vamos agora ver as adições aos ciclanos. Aparentemente, um ciclano não deveria dar reação de adição, uma vez que ele é um composto saturado. Bem, as coisas não são tão simples assim. Os ciclos menores,
como o ciclopropano e o ciclobutano, têm ângulos que naturalmente valem 60 graus, no caso do ciclopropano, que é um triângulo equilátero, e 90 graus, no caso do ciclobutano, que é um quadrado. Esse ângulo está bem longe do ângulo teórico da saturação, que é 109,28. Isso leva a que a molécula tenha uma certa tensão. Ou seja, esse ciclo, se adequadamente excitado, pode quebrar. Quebrando, solta as pontas e as adições vão ser uma em cada extremidade. Eu vou te dar uma imagem que é meio engraçada, mas eu acho que está correta. Imagine assim, imagine o ciclo como se fosse um cachorro que tivesse mordido o próprio rabo. Se aonde ele mordeu o próprio rabo soltar, ou seja, quando ele largar a mordida, as ligações livres serão na boca e no rabo. Ou seja, as pontas é que vão sofrer a adição. Fica fácil de pensar assim. Não sei se é um exemplo muito bem educado, não sei se os cachorros vão concordar, mas fica muito fácil para entender. Observe aqui. Temos aqui o ciclopropano, que vai ser clorado. Ângulos de 60 graus. Tensão interna, tendência a estourar. Estoura e aonde vão entrar os cloros? Nas pontas. Entra um cloro numa ponta, entra um cloro na outra ponta e a cadeia se lineariza. Ou seja, a cadeia atinge o ângulo teórico de 109 graus e 28 minutos, que é o ângulo da saturação. No ciclobutano, você tem o quadrado, você tem o ângulo teórico de 90 graus, 90 está longe de 109, vai quebrar. Vai quebrar e abrir as vagas nas pontas. Ou seja, um cloro entra numa ponta, o outro cloro entra na outra ponta. E a estrutura novamente se lineariza. Sempre vai ser assim. Agora, esse sempre é muito restrito. Esse sempre é com o ciclopropano e com o ciclobutano. Com o ciclopentano, certamente não acontece mais. Repare, a estrutura é um pentágono.